Bom dia, criançada! Graças a Deus estamos aqui novamente. Vamos adorar o Senhor, vamos começar a nossa aula, tá bom? Vamos cantar? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana que passou, mais uma semana que está chegando e até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos agradecer, vamos adorar o Senhor. Amém, crianças? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, queremos te adorar nessa manhã tão bonita, meu Senhor, porque o Senhor é tão bom, precioso. Graças te damos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada por todos os nossos alunos, por todas as igrejas, ó Pai, que pregam a tua palavra, os missionários, pelos pastores, ó Pai. E hoje nós queremos te louvar pela vida de cada um dos pastores que servem ao Senhor, que trabalha para a tua causa, ó Deus, com amor, com fidelidade, ó Deus, com seriedade. Abençoa, Pai, os teus servos que um dia foram chamados para esse ministério e que o Senhor, Pai, cuide de cada um deles, sustentando e abençoando, Senhor. Não só eles, mas também as suas famílias e as suas igrejas. Ó Pai, nós oramos com gratidão e abençoa a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, hoje é o dia do pastor, segundo domingo de junho. Então, nós queremos parabenizar todos os nossos pastores, que Deus esteja abençoando cada um dos pastores, né? Aqueles que participam do nosso ministério e também os que não podem participar, nós agradecemos. Que o Senhor Deus esteja derramando chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês, irmãos pastores. Deus abençoe o pastor Tiago, que é o meu pastor, e cada um dos pastores, né, que estão servindo a Deus, não somente aqui no estado da Bahia, mas em todo lugar, no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe cada pastor e cada pastor possa ficar firme e fiel até o final, amém? Vamos adorar o Senhor cantando Tão Grande é Meu Deus. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Graças a Deus, nosso Deus é tão bom, nosso Deus é tão grande, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que tem todo o poder. Amém, crianças? Vamos sempre adorar o nosso Deus porque é bom. E vamos cantar nossa música oficial da nossa lição, tá bom? Todo mundo já sabe. Então cante comigo. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Amém, crianças? Graças a Deus, né? Nosso Deus tão bom. Ele sabe o que faz, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Vamos cantar nossa música que começamos a aprender na semana passada. Você já aprendeu? Está lembrando? Então vamos recordar. O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre o leio e piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só.
Amém, crianças? E só a Bíblia, somente a Bíblia, o livro perfeito, o livro de Deus. Estamos estudando, né? A palavra de Deus. Vamos recordar o nosso pedacinho que começamos a semana passada. Nós já sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, não é verdade, crianças? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento, a palavra de Deus. O Antigo Testamento, crianças, é composto de 39 livros e o Novo de 27 livros. Então, hoje o nosso pedacinho também está na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Lá no finalzinho, né? No livro de 1 João, a primeira carta que o apóstolo João escreveu, que diz o quê? Já aprendemos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E é isso mesmo. Nós amamos ao nosso Deus hoje porque um dia ele nos amou primeiro e providenciou o meio de nos salvar, enviando o seu filho para morrer naquela cruz para nos dar vida eterna. Então, vamos amar ao Senhor. E como é que nós podemos amar ao Senhor? Demonstrar o amor para o Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, obedecendo sua palavra, sendo obedientes aos nossos pais, aos nossos professores, não falando mentiras, procurando sempre falar a verdade, fazer o que agrada a Deus, pensar também o que agrada a Deus e ter atitudes que agradam ao Senhor. É assim que a gente demonstra, né, o amor de Deus em nossas vidas. Amém, crianças? E hoje nós vamos concluir a nossa lição que fala de Mefibosete, não é verdade? Ó, crianças, olha só um pouquinho que eu esqueci o livro. Prontinho, já cheguei com o nosso livro, eu esqueci, mas está aqui agora, tá? Então nós vamos hoje continuar a nossa lição, que está baseada lá no livro de 2 Samuel, no capítulo, fala também no capítulo 4, mas muito mais no capítulo 9. Então hoje nós vamos concluir a nossa lição, que fala, não é? De Mefibosete, de Davi. Vamos continuar estudando sobre Davi. E antes de nossa lição, nós vamos cantar aquela música que fala da bondade de Deus, não é? E depois vamos para a nossa lição. Lembra aquela música? Deus é bom e Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Então, Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Graças a Deus. Deus é tão bom para mim, para você, para todas as pessoas, não é verdade, crianças? E nós falávamos na semana passada que Mefibosete, que foi, né, acidentado naquele dia, que foi aquela correria, que a ama pegou Mefibosete para esconder em um lugar seguro, ele acabou caindo e ficou aleijado de ambos os pés. E nós sabemos, né, que Davi, que não era um rei do coração ruim, ele veio, né, tomou o reino ali, agora ele era o rei de todo Israel, reinava lá o seu palácio, lá em Jerusalém, e ele logo lembrou da amizade que ele tinha com Jonatas, o filho de Saul, lembrou da aliança que ele havia feito, não é? E então ele logo chamou ali um dos servos do templo de Saul, chamado Ziba, e ele perguntou para esse Ziba: olha, Ziba, tem alguém ainda com vida da casa de Saul? Porque eu quero usar de bondade, eu quero mostrar a bondade de Deus, eu quero ser bom com alguém da família de Saul. Tem alguém? E ali o servo já falou que sim. Ah, um rapaz, ó rei, ele é o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o seu nome é Mefibosete. O rei ficou muito emocionado. Certamente o rei ficou feliz de saber que havia um filho de Jonatas. Mas ao mesmo tempo ficou um pouquinho triste de saber que ele era
aleijado, não é? De ambos os pés. Mas mesmo assim, o rei Davi queria tanto mostrar a bondade de Deus na sua vida, fazendo algo de bom para a família daquele que era seu inimigo. E então ele disse: Ziba, procure ver onde esse rapaz está. E nós sabemos como Mefibosete estava tão longe, não é? Ele estava numa cidade lá em Lodebar. Nem queria saber do rei, estava com medo. Lembram, crianças? O que ele ouviu é que o novo rei iria mandar matar toda a descendência de Saul. Ele nem queria que o rei soubesse que ele existe. Mas agora o rei já sabia de tudo. E o rei estava mandando alguém atrás de Mefibosete para trazê-lo ao palácio. Não para fazer o mal, não, mas para fazer o bem. Porque Davi queria demonstrar a bondade de Deus no seu coração para aquelas pessoas. Crianças, não é diferente hoje. Você também, que já conhece Jesus, que ama o Senhor, você pode demonstrar a bondade de Deus na sua vida para alguém. Através da sua atitude, você pode ajudar aquele menino na escola, mesmo aquele menino que fala mal de você, que não gosta de você, mas você pode ajudar, você pode colaborar, você pode obedecer seus pais, demonstrando a bondade de Deus. Você pode obedecer seus professores lá na escola, tratar bem o funcionário, a moça que faz a merenda, o porteiro. Crianças, como é tão bom ser bom. Deus, Ele quer que você seja bom. Deus quer que você demonstre a bondade de Deus. Então, como é tão bom poder praticar a bondade. Davi queria praticar essa bondade. E Deus quer que você pratique também. Aquele servo imediatamente obedeceu a ordem do rei, chamou ali alguns soldados e mandou aqueles soldados lá para Lodebar, procurando quem? Procurando Mefibosete. E certamente eles foram procurando e andaram, né? Não foi logo, tão logo. Demorou alguns dias, mas encontraram. E quando encontraram, logo falaram para ele: olha, você é Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu. Ali envergonhado, ele andava de 4 pés, não é? Ele não podia andar como a gente anda com os nossos pés. Ele tinha que usar suas mãos também, crianças. Então ele estava muito envergonhado ali. Mas aqueles homens disseram: olha, Mefibosete, o senhor precisa ir ao palácio. O rei Davi, ele quer falar com o senhor. Ah, ele teve tanto medo. A Bíblia diz que Mefibosete ficou com muito medo quando ele ouviu que ele tinha que se apresentar ao rei Davi. A Bíblia diz, que ele estava com tanto medo, crianças, que quando aqueles homens trouxeram ele até o rei, trouxeram porque ele sabia que mesmo sem querer, ele precisava obedecer, porque a ordem do rei tinha que ser cumprida. Então ele veio, não veio tão de boa vontade, mas ele veio com muito medo. E a Bíblia diz que quando chegou ali, que Davi avistou ele, não é? Oh, crianças, ele era aquele filho de Jonatas. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz, ele se prostrou com seu rosto em terra, se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Meninos e meninas, naquele momento foi muito difícil para Mefibosete. Ele tinha tanto medo que ele nem queria olhar para Davi. Ele estava com seu rosto prostrado no chão. Ele se prostrou todo ali aos pés do rei Davi, se inclinando em sinal de humildade, mostrando mesmo, né, a sua humildade ali, mostrando obediência. Mas o rei até se levantou, pegou a mão daquele homem e disse: Mefibosete? E ele, com o rosto no chão, disse: eis aqui o teu servo. Ele só queria ser um servo, mas o rei certamente pediu: olhe para mim. Olhe para mim, não tenha medo, Mefibosete, olhe para mim. O rei se levantou, tomou as mãos de Mefibosete. E nós lemos, crianças, aqui na Bíblia, que o rei Davi falou assim, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, que é bondade, por amor de Jonatas, teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que declaração maravilhosa, não é? Que coração cheio de amor, o coração do rei Davi, para aquele homem que se dizia um servo, que não valia nada, que não prestava para nada. Mas o rei de pé disse a ele: não tenha medo, Mefibosete, não tenha medo. Porque eu te chamei aqui para te fazer o bem. Eu quero demonstrar a bondade que eu tinha pelo seu pai, que era tão meu amigo, Jonatas. E eu quero devolver a você as terras que eram de Saul, seu avô. Você vai ter essas terras de volta, Mefibosete. E o rei não parou por aí, não. O rei disse a ele também: e sempre você vai comer pão à minha mesa. Olha que bênção, crianças. Naquele momento, o rei estava mostrando a Mefibosete que ele seria o quê? Ele seria como um príncipe, o filho do rei, comendo à mesa do rei. Oh, que maravilha, que alegria que Davi estava sentindo em conhecer aquele que era o filho do seu melhor amigo, Jonatas, e que ele podia demonstrar a bondade de Deus, fazendo bem para aquele homem que era aleijado, que era deficiente e que agora não precisava mais fazer nada. Ia ter as suas terras de volta, ia ficar no palácio como se fosse um príncipe, o filho do rei, ia ter tudo o que ele quisesse. E o rei ainda disse que as terras, toda a família de Mefibosete ia ter bem alimento, bem dinheiro, porque os servos, Ziba, ele escolheu Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos. E ele disse: ó, Ziba, você que vai cuidar dessas terras para Mefibosete, para que tenha alimento na casa da família de Mefibosete, mas Mefibosete comerá à minha mesa, como se fosse o filho do rei. Meninos e meninas, foi isso que Deus fez com você? Foi isso que Deus fez comigo. Sim, crianças, nós éramos tão maus, não é? Não valíamos nada. Como o Mefibosete falou para o rei Davi: eu sou um cão morto. Nós também éramos como um cão morto. Não tínhamos nenhuma esperança. Mas um dia, Deus, no seu grande amor, Deus nos amou primeiro lá do céu. Deus providenciou um meio de nos salvar. Ele enviou o seu filho bendito, Jesus. E o Senhor Jesus Cristo veio neste mundo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele deu sua vida para quê? Para que nós pudéssemos ter nossos pecados apagados, porque nós somos pecadores, fazemos coisas erradas, pensamos o que não é bom, falamos o que não devemos. Então nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram, lá em Romanos 3:23. Não há justo nenhum sequer. Todos são pecadores. Eu, você e toda a humanidade temos pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas Deus é tão bom. Ele nos amou primeiro. Ele providenciou o meio de nos salvar, de limpar a sujeira do nosso coração e nos dar uma vida nova. E por que isso é possível? Porque o Senhor Jesus, ele foi obediente, sim, até a morte, e morte de cruz. Ó, crianças, mas o nosso Jesus não ficou morto, não ficou naquela cruz, não ficou naquele túmulo. Graças a Deus, o túmulo se abriu no terceiro dia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, ele está vivo lá no céu, exaltado. E o que ele está fazendo? A Bíblia diz, ele está preparando morada, lugar para todos aqueles que confiam nele, que recebem ele como Salvador. Oh, que precioso saber isso. Por isso que nós temos, crianças, de demonstrar bondade, porque nosso Deus é bom e ele quer que nós também sejamos bons, assim como Davi queria tanto usar de bondade para aquele filho de Jonatas. Nós também devemos usar de bondade até para as pessoas que não gostam da gente. Nós devemos, pelo amor de Deus, ser bons para todas as pessoas, em todo lugar. E sempre, não é de vez em quando que temos que usar de bondade, mas é sempre, todos os dias, meninos e meninas. Isso que Deus quer. Então pratique a bondade.
Oh, que maravilha! Naquele momento, certamente, Mefibosete ficou muito emocionado. Crianças, ele se inclinou e ele disse ao rei: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Como eu acabei de falar. Ele se achava um cão morto na presença do rei, mas o rei não achou assim. O rei, por a sua bondade a Jonatas, ele fez de Mefibosete um filho do rei, um príncipe. E ele disse: não se preocupe, Mefibosete, você ficará à minha mesa. Tudo que pertence a Saul, toda a sua casa, eu tenho dado a você, Mefibosete, que é o filho do teu senhor. Então, os servos vão trabalhar, vão cuidar da plantação, vão cuidar de tudo. Mas ele disse: mas você, Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Oh, que maravilha, crianças! Que bênção, né? Nós podemos ver aqui, ó, e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mas olha o que diz: quanto a Mefibosete, morava em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Sim, ele continuou aleijado, mas que privilégio, que bênção, todos os dias, comendo pão à mesa do rei, junto com o rei, como se fosse o filho do rei, um príncipe. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo. Ele nos trata como filhos. Quando a gente se arrepende, entrega a nossa vida a Jesus, Ele nos trata como filhos dele. E nós vamos ter o melhor, porque Ele nos ama. Lembra o nosso versículo? Nosso versículo é 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e nos deu esse privilégio de sermos filhos de Deus. Amém, crianças? Foi nossa lição de hoje. Que você esteja praticando a bondade, que essa semana seja muito abençoada na sua vida e que na próxima semana vamos ter mais uma lição, tá bom? A respeito de Davi. Vamos cantar Deus é bom? Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Graças a Deus. E vamos orar, terminando a nossa aulinha hoje, vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Ó nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar pela sua bondade, pelo seu amor que é tão grande, ó Pai. Sim, Senhor, um dia nós amamos o Senhor hoje, porque um dia o Senhor nos amou primeiro. O Senhor, ó Pai, nos deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ó Pai querido, agradecemos ao Senhor por essa tão grande salvação. Abençoa os nossos alunos, ó Pai. Dá uma boa semana para cada um deles e nos ajude, ó Pai, te servir melhor e mais fiel até que o Senhor volte. Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Vamos terminar? Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, meus amores. Até a próxima. Boa semana.